Muito antes de qualquer pegada humana marcar o solo e antes mesmo das grandes civilizações erguerem seus impérios, a Amazônia já reinava absoluta. Um colosso verde onde a vida se entrelaça como os rios que esculpem sua paisagem. Aqui a natureza não apenas resiste, ela desafia e se reinventa a cada instante. E por mais que os tempos mudem, a floresta sempre encontrará um jeito de persistir, mesmo que o último vestígio humano se apague neste mundo. A cada amanhecer, um espetáculo começa. O sol rasga a neblina e a selva desperta com um estrondo. O bater das asas, o rugir distante e o farfalhar inquieto dos animais. Essa é a orquestra da sobrevivência, onde cada ser luta por comida, abrigo e um espaço nesse palco selvagem repleto de incertezas. Aqui tudo se move em sintonia, como se a Amazônia fosse um imenso coração pulsante, respirando em seu próprio ritmo. Nesse instante do dia, a floresta já está em ebulição. Predadores espreitam, presas fogem e a vida dança no fio da navalha. O tempo aqui não anda, ele corre, e cada segundo pode ser a diferença entre viver ou desaparecer. No coração das florestas tropicais da América do Sul e Central, onde a vida pulsa em um frenesi de cores e sons, um animal segue um compasso bem diferente. A preguiça, esse mestre da calma, parece ter feito um pacto silencioso com o tempo, recusando-se a correr atrás dele. Com movimentos lentos e calculados, ela se tornou um verdadeiro ícone da economia de energia. Esses seres curiosos pertencem a duas famílias distintas. De um lado, as preguiças de 3 dedos, da família Bradypodidae, gênero Bradypus. Do outro, as de 2 dedos, da família Megalonychidae, gênero Choloepus. A diferença mais óbvia está no número de dedos nas patas dianteiras, mas as distinções vão muito além disso. As preguiças de 3 dedos são habitantes ilustres de florestas como a Amazônia e a Mata Atlântica. Seu corpo é envolto por uma pelagem densa e peculiar, que não só as camufla entre as folhas, como também abriga algas e minúsculos inquilinos. Um verdadeiro condomínio ambulante. E aquelas garras longas e curvadas são ganchos naturais que lhes permitem se pendurar como se fossem frutos preguiçosos, balançando ao sabor do vento. Seu rosto sereno, marcado por um sorriso permanente, faz parecer que elas sabem de algum segredo que o resto do mundo desconhece. Já as preguiças de 2 dedos, que vagam pela América Central e pela bacia amazônica, são ligeiramente maiores e, acredite se quiser, mais ágeis. Diferente das suas primas, são criaturas noturnas e não têm cauda. E o cardápio? É um pouco mais variado. Além de folhas, elas beliscam frutas e até pequenos animais, enquanto as de 3 dedos são fiéis ao bom e velho banquete de folhas.
Mas mesmo levando uma vida solitária, chega um momento em que a preguiça precisa encontrar companhia. O acasalamento, que ocorre uma vez ao ano, dá início a uma longa espera. A gestação pode durar de 6 a 11 meses. Quando finalmente chega ao mundo, o filhote já vem ao mundo sabendo de uma coisa essencial: segurar-se firme na mãe, como se sua vida dependesse disso. E de fato, depende. Apegado ao pelo materno, ele aprende aos poucos os segredos da existência preguiçosa até que esteja pronto para encarar a vida por conta própria. Agora, nós estamos diante de um dos eventos mais enigmáticos do seu cotidiano: a descida ao solo. Sim, essa criatura que parece ter nascido para viver nos galhos resolve, uma vez por semana, enfrentar o chão da floresta. Mas por que ela faz isto? Bom, esta resposta é bem simples, apenas para realizar uma necessidade básica: defecar. Isso mesmo, um momento solene que a expõe a predadores e desafia toda a lógica da sobrevivência. Alguns pesquisadores ainda tentam decifrar esse mistério, e uma das teorias sugere que esse comportamento pode ajudar a fertilizar as árvores onde elas vivem, criando um ciclo invisível, porém essencial para a floresta. No fim das contas, as preguiças são verdadeiras sábias da natureza. Enquanto o mundo corre sem parar, elas nos ensinam que, às vezes, a melhor estratégia é simplesmente desacelerar e seguir no próprio ritmo. Sob a densa copa da floresta amazônica, onde a luz do sol se dissolve em sombras verdes, um espectro dourado se move sem ser visto. Com passos suaves e olhos penetrantes, a onça pintada de nome científico, Panthera onca, desliza pelo território como um fantasma da selva. De norte a sul do continente, esse felino imponente traça seu domínio, mas é na Amazônia que atinge o auge de sua majestade. Aqui na Amazônia, a onça não apenas sobrevive nesse labirinto de folhas e troncos, ela se torna parte dele. Sua pelagem dourada, salpicada por manchas negras em forma de roseta, não é apenas um adorno, mas um passe de invisibilidade. Aqui no coração da selva amazônica, as onças tendem a ser maiores, mais robustas, podendo ultrapassar os 100 quilos, de puro músculo e de furtividade inigualável, esculpidos pela dura necessidade. Mas força por si só não define esse caçador. A onça pintada é um predador versátil, um mestre tanto da terra quanto da água. Diferente da maioria dos grandes felinos, ela não hesita em mergulhar nos rios turvos da floresta, onde presas improváveis espreitam sob a superfície. Jacarés, anacondas, para a onça são apenas desafios.
Seu corpo musculoso corta a correnteza com uma agilidade desconcertante e, quando ataca, é um golpe certeiro. Um instante de caos seguido pelo silêncio das águas fechando-se sobre a vítima. Na penumbra da mata, seus olhos brilham como lanternas. Graças ao tapetum lucidum, uma camada refletora em sua retina, a onça enxerga no escuro como poucos. Mas sua percepção vai além da visão. Cada passo silencioso sobre o solo úmido é guiado por patas incrivelmente sensíveis, capazes de captar as vibrações deixadas por presas quase invisíveis, tornando-se quase impossível se esconder dela. E se força e discrição já fazem desse felino um caçador excepcional, sua mordida é o verdadeiro golpe de mestre. Com um poder esmagador de até 1.500 libras por polegada quadrada, a onça pintada não brinca com suas presas, ela as apaga. Enquanto tigres e leões preferem sufocar suas vítimas, a onça vai direto ao ponto, uma mordida certeira no crânio, capaz de perfurar ossos como se fossem papel. Um fim rápido, sem escapatória. Mas a onça não é apenas uma predadora, ela é uma guardiã. Sua presença na Amazônia mantém o equilíbrio delicado da vida selvagem, regulando populações e garantindo que o caos não tome conta. Sem ela, o tecido da floresta poderia se romper, desencadeando efeitos imprevisíveis neste ambiente rico em biodiversidade incomparável. Entre as sombras do verde infinito, a onça pintada segue seu caminho, silenciosa e implacável. Sua presença é um sussurro na brisa, um reflexo dourado entre as folhas, um rugido abafado na noite. E assim, no coração da maior floresta tropical do mundo, ela segue reinando, um espectro dourado, um fantasma da selva. No alto das imponentes árvores da Amazônia, onde o verde se mistura com o céu, a vida floresce em um espetáculo de cores e sons. A floresta, com suas árvores gigantes que podem alcançar até 60 metros, se estende como um tapete verde suspenso no ar, um lugar onde tudo parece possível. Longe dos predadores do solo, as criaturas do alto vivem sua rotina em harmonia. E a cada movimento, a complexidade da natureza se revela em toda sua grandiosidade. Entre os habitantes desse cenário aéreo estão as aves, como as araras, papagaios e tucanos, que pintam o céu com suas cores vibrantes. As araras, com suas penas intensas e multicoloridas, são como pinceladas de um artista, que ao invés de tela, usa o ar como seu campo de expressão. Entre elas destaca-se a arara vermelha, com sua plumagem em tons de vermelho, azul e amarelo, como se a própria floresta tivesse decidido se encantar com a sua presença. Seu bico curvado e forte é a chave para abrir o banquete das sementes mais duras, uma verdadeira ferramenta da natureza, demonstrando a força e a delicadeza que coexistem em seu ser.
Ela, com seus impressionantes 85 centímetros de comprimento, voa com uma leveza que parece desmentir o peso de sua beleza. Seu voo, com movimentos graciosos e precisos, é uma dança no ar, uma metáfora para a liberdade que ela representa. Mais do que apenas uma ave de cores vívidas, a arara vermelha é uma guardiã das florestas, espalhando sementes enquanto se alimenta de frutos e sementes, como se fosse uma artista semeando vida por onde passa. Elas fazem parte de uma comunidade, criando laços indissolúveis com seu parceiro, voando em bando e comunicando-se com gritos poderosos que ecoam por entre as árvores, transformando o silêncio da floresta em uma sinfonia de vida. Cada arara vermelha, com sua presença majestosa, é uma promessa de que a Amazônia ainda resiste, um prenúncio de que a biodiversidade que nela habita continua a se renovar. E quem tem a sorte de ver uma dessas aves cruzando os céus tropicais, jamais esquece o espetáculo que é ser tocado por tanta beleza e força da natureza. No coração da imensidão amazônica, onde a floresta sussurra segredos e os rios são artérias de vida, a lontra gigante, cujo nome científico é Pteronura brasiliensis, nada como uma sombra ágil, reinando como a dona e senhora das águas doces da Amazônia. Do Brasil ao Peru, passando pela Colômbia e Bolívia, essas caçadoras formam verdadeiros clãs aquáticos, vivendo em sintonia impecável. Um time que caça junto, luta junto e protege seu território com feroz lealdade. Com até 1,8 metros de puro dinamismo e uns respeitáveis 32 quilos, essa lontra não é qualquer nadadora. Seu corpo parece ter sido esculpido para dominar os rios, com pés palmados, cauda longa como um leme preciso e uma pelagem que é um verdadeiro escudo contra o frio, fornecendo a ela dupla proteção, impermeabilidade por fora e ainda ser aconchegante por dentro. Quando ela desliza na água, chega a 14 quilômetros por hora, uma verdadeira flecha marrom cortando a correnteza dos rios. Seus sentidos são como armas afiadas. Suas narinas e orelhas possuem um mecanismo natural que se fecha como uma escotilha ao mergulharem nos rios. Suas pernas curtas escondem garras impiedosas, além de seu bigode extremamente sensível, capaz de farejar a menor vibração na água. Neste ambiente aquático, nada consegue escapar da sua percepção. Na hora de caçar, as lontras gigantes fazem jus ao seu nome. Peixes, piranhas e bagres para elas não passam de aperitivos. Mas para as lontras, a arapaíma é o real significado de uma refeição digna. Mas se a comida aperta, elas não hesitam. Caranguejos, cobras e até jacarés menores entram no cardápio. Mas para estas caçadoras, o trabalho em equipe é o verdadeiro segredo do sucesso. Como estrategistas natas, elas cercam a presa,
coordenam ataques e terminam o serviço com golpes certeiros de dentes e garras. Mas nem tudo são águas tranquilas. A onça-pintada e o jacaré-açu rondam por perto, predadores à espreita. Só que a lontra gigante não é do tipo que se entrega fácil. Quando ameaçadas, elas formam um muro vivo, um círculo de defesa onde cada uma protege a outra. E que ninguém duvide, os gritos agudos e os estalos na água são recados claros. Aqui ninguém se rende sem luta. Além de exímias caçadoras, essas lontras são peças-chave no equilíbrio amazônico. Ao controlar populações de peixes e outros animais aquáticos, garantem que o rio continue pulsando com vida. São elas, afinal, as verdadeiras sentinelas das águas, nadando entre lendas e realidade, mantendo a floresta viva, um símbolo de força, estratégia e espírito indomável. No coração da Amazônia, onde os rios serpenteiam pela mata fechada e o mistério se mistura ao som da selva, reina um colosso das águas. O jacaré-açu, Melanosuchus niger. Um verdadeiro titã de escamas, afiado pelo tempo e moldado para o ataque, ele não apenas sobrevive, ele domina. Não estamos falando de um réptil qualquer. O jacaré-açu é o maior da família Alligatoridae e o predador supremo da bacia amazônica. Podendo chegar a 6 metros de comprimento e pesar mais de 500 quilos, ele é como um tanque vivo que vaga deslizando sob as águas barrentas da Amazônia. Mas nem sempre foi assim. No século XX, a caça implacável quase o levou à beira do desaparecimento. Sua pele negra, cobiçada e valiosa, virou alvo. Só que a natureza, teimosa como sempre, deu um jeito. Com áreas protegidas como a Reserva Mamirauá, no Brasil, e o Parque Nacional Manu, no Peru, o gigante se reergueu e segue patrulhando as águas como se jamais tivesse sumido. Se há uma coisa que o jacaré-açu domina, é a arte da paciência. Sua camuflagem perfeita faz dele um fantasma líquido, silencioso, imóvel. Apenas olhos e narinas espiam acima da superfície, esperando o momento exato para o bote. E quando ele ataca, não há perdão. Com uma mordida de até 3.000 libras por polegada quadrada, ele não apenas captura, ele destrói. Ossos estalam, presas somem em segundos. E se isso não for suficiente, vem o giro da morte. Um turbilhão de dentes e força que desfaz qualquer resistência. Mas esse monstro das águas não caça por acaso. Peixes, aves, mamíferos, outros répteis, tudo cabe no cardápio. Ele não apenas se alimenta, ele equilibra o ecossistema, mantendo tudo sob controle.
Mas nem tudo é fácil no reino das sombras. A Amazônia é terra de gigantes, e por lá até o rei precisa ficar esperto. Sucuris podem emboscar jacarés menores, ariranhas gigantes atacam em grupo, e a onça-pintada, bem, essa é a única que ousa encarar um jovem jacaré-açu. Mas quando atinge a fase adulta, aí é outra história. O predador vira lenda, sem inimigos e sem medo. Os filhotes, esses sim, têm que ralar para sobreviver. Se escondem entre raízes submersas, aprendem a nadar sem chamar atenção, crescem na surdina até que um dia tornam-se os novos senhores do rio. Mais do que um gigante, o jacaré-açu é um guardião da Amazônia, um elo essencial na grande engrenagem da vida selvagem, símbolo de força, resistência e, acima de tudo, sobrevivência. Nas águas escuras, onde a floresta sussurra histórias de eras passadas, ele segue firme, um colosso pré-histórico que desafia o tempo, mantendo seu império intocado. À medida que o dia avança e a selva segue seu curso implacável, a Amazônia continua a escrever sua própria história, indiferente ao tempo e às vontades humanas. Aqui, a vida não apenas sobrevive, ela explode em cores, sons e movimentos, reafirmando sua força a cada novo amanhecer. Mesmo diante dos desafios impostos pelo mundo moderno, a floresta segue pulsando, um coração verde que bate há milênios. E assim será, enquanto houver água correndo em seus rios, folhas sussurrando ao vento e criaturas traçando seus destinos sob o olhar silencioso das árvores ancestrais. A Amazônia não pertence a ninguém. Ela é um universo próprio, onde a natureza dita as regras e o ciclo da vida nunca cessa.